E o Espírito Santo atua aqui na Terra. Porque nós vivemos, nós falamos, nós temos experiências no mundo espiritual, porque o mundo espiritual são dois reinos, né? É o reino das trevas e é o reino da luz. Pra gente entender, tem o mundo físico, tem o mundo espiritual, ele coexiste, ele tá junto com esse nosso, e tem uma membrana que separa o tipo de uma... Eu falo que é uma placenta, entendeu? Então, ele coexiste com o material. Aqui o mundo espiritual está aqui em torno da gente. Está aqui em torno da gente. Tá? E Quando que eu tenho contato com esse mundo espiritual? Quando você se abre para entrar nele. Quando você passa a ter conhecimento do mundo espiritual. Mas me é permitido entrar nesse mundo espiritual? Te é permitido entrar. Por quê? Quando você... A Bíblia, por exemplo, né? Você fala... Busque os dons. Tá? Deus fala, busque o conhecimento. Então, quando você começa a buscar o conhecimento... Então, nós estamos falando hoje sobre o mundo espiritual. Tá. Aí você fala, puxa, existe o mundo espiritual. Aí você pesquisa o que é o mundo espiritual. Você falou que tem trevas e luz. Trevas são dois impérios. Tá? Existe as trevas e existe a luz. Jesus, ele falou, eu sou a luz do mundo... Quem me segue não andará em trevas. Então, espiritualmente, Jesus é a luz que nos ilumina e ele está em um reino, a palavra assim, de imarcessível luz, de luz inatingível. Então, ele é a plenitude da luz. E ele nos tirou do império das trevas. Por quê? Esses dois mundos espirituais, eles influenciam a nossa vida material. Eles estão em conflito constantemente. Sempre. Efésios 6. É uma guerra. Mas é uma guerra que não acabou na queda de Lúcifer. Não acabou, ela continua. Ela continua e Lúcifer continua ativo. Se a gente for colocar numa cronologia, primeiro Lúcifer cai e depois tem o pecado original? Ou é ao contrário? Não, ou é ao mesmo tempo? Não. Primeiro Lúcifer cai. Tá. Com um terço do céu. Com um terço do céu. E vai para onde? Homem, e vai para esse lugar de trevas? Vai para esse império, vai para essas trevas. Ainda no mundo espiritual. Ainda no mundo espiritual. E com direito a interferir no mundo material. Essa é uma parte que eu tenho dificuldade de entender. Por que ele tem direito? Por quê? Porque é um tempo que Deus estabelece para que nós... Porque para você fazer a opção, o teu livre-arbítrio... Escolher... É você escolher. Porque Deus poderia simplesmente colocar a vontade dele dentro de mim, dentro de você, e a gente viria um robô. Quem é pai sabe que você não queria um filho que simplesmente faz exatamente o que você quer. Você quer que ele te ame porque ele te ama e ele escolhe o melhor caminho porque você ensinou uma coisa pra ele. É incrível, cara. Essa é a analogia perfeita. Depois que você se torna pai, você entende muito essa coisa do livre-arbítrio. Por que Deus simplesmente não te controla? Aí você não ia comer o fruto proibido, não ia pecar. Mas aí é um robô, uma... E eu acho que a expressão do amor de Deus está nisso. Né? Porque exatamente é aquilo. Mas a parte que eu não entendo é como ele deu esse poder, ou permite ao demônio, Lúcifer e tal... de poder interferir pra gente, pra essas coisas ruins. Sendo que ele tem um poder muito maior do que o dele, entendeu? Então, mas acontece que ao mesmo tempo que ele deu esse poder, ele deu ao homem também o poder de resistir. Sim, isso sim. Então, se nós tivéssemos apenas à mercê desse poder, aí seria totalmente incoerente. Né? Só que não, tá? Jesus, ele pega, tem vários trechos aqui que a gente podia ficar citando, mas eu vou falar mais en passant. Jesus, ele pega e fala, eu vos dou poder e autoridade contra todas as obras do diabo. Se você beber alguma coisa mortífera, não fala algum, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, é Marcos 16. Isso depois da queda. Isso depois da queda. Tá? Então, esse poder... Então vamos lá. Foi dado ao homem. Tem a guerra, um terço cai, e aí Adão e Eva, esse paraíso perfeito, você vai viver para sempre, só não come da árvore. Aí começa, então, exatamente, aí começa
é esse ciclo do amor de Deus. Deus pega e te coloca num lugar maravilhoso, tipo que você falou. Que tá? você é pai, você pega, poder... cria a casa ideal pro teu filho, você dá para ele a formação ideal e você fala, filho... O que você quiser tá aí. Tá aí, cara, agora nós vamos nos relacionar. Eu sou teu pai, eu te amo e tal. E você, olha, eu te mostrei tudo que é bom, tá? E você vai viver a tua vida assim. Foi isso que Deus fez. Tá? A presença de Satanás faz com que o homem tenha queda. Tá? Mas por que ele coloca uma árvore e fala, esse fruto não coma? Sendo que ele poderia simplesmente tirar aquela árvore de lá, você entendeu? Então, mas na verdade, o lance da árvore... Eram duas árvores, né? A da vida e a do conhecimento. A árvore da vida e conhecimento. É. Por que Deus fez isso? Qual foi o pecado? O pecado foi comer o fruto? Foi. Não. Qual foi o pecado? O pecado foi da desobediência. Ah, sim. Por comer o fruto. É o resultado da desobediência. Exato. Tá? Então, mas foi Lúcifer que ofereceu? Que induziu, né? Porque a analogia que a palavra mostra é que Lúcifer, ele simula uma voz, como se viesse de um animal, de uma serpente, e abre um diálogo e descaracteriza essa relação de amor. E colocando plantando dúvidas na cabeça. Exatamente, cara. O cara não te ama, não. Cara. Ele não quer que você tenha um conhecimento de coisa. Ele não quer que caia. Tem até um entendimento, né, Helene, de um dos pastores que vieram aqui, que falaram que quem primeiro comeu da fruta foi Lúcifer e os anjos que caíram. E aí eles ofereceram para... Não sei se você tem esse entendimento, mas que eles possam ter comido essa... Porque eu também imaginei de onde veio essa vontade, por que Lúcifer se volta contra Deus se ele era o mais próximo e tal? Talvez porque ele também tivesse comido dessa árvore proibida e quisesse ser mais. Eu não tenho embasamento para falar que isso aí é verdadeiro. Sei. Tá? De qualquer forma... Não é dito em nenhum lugar isso. Não é dito em lugar nenhum e não tem na palavra nada. O que nós entendemos que você pode extrapolar nesse pensamento é o seguinte, tá? Ele foi criado como o quê? Como querubim de luz. Tá? Mais próximo. Mais próximo. Então... Mais belo. Ele já tinha o conhecimento. Tá? O conhecimento da árvore ele não precisaria comer esse fruto, porque ele já tinha. Já tinha. Porque lá... E ele tinha livre-arbítrio? Ele tinha. Porque, tanto que ele tomou uma decisão. Tomou uma decisão e aqueles também que optaram por ele também tinham exerceram esse livre-arbítrio. Entendi. Tá? E ele vem com esse conhecimento. Então ele quer o quê? Ele induz, você vai conhecer o quê? O mundo espiritual. O que eu sei. E trabalha naquilo que, sabe, tipo a cobiça, né? Puxa, cara, eu vou ficar maior, vou ficar mais forte e tal. Joga com a deformação do ser humano e aí eles se entregam. Então tem a queda. Porque qual a expectativa? É o mesmo tipo de tentação que fez com Jesus mais para frente. Vou te dar tudo, não quero tal. Foi a mesma tentativa. Né? E Jesus estava ali como um homem. Exato. Debilitado 40 dias no deserto, em jejum. Tá? E ele oferece exatamente isso. Vou te dar os impérios, vou te dar não sei o que, tal. Só que, claro, Jesus fez a opção que, claro, correta e certa, o resistiu, não aceitou. E ali houve a derrota de Satanás no deserto. E ele continua praticando isso a cada momento. Porque se você for pensar, tem algumas coisas que não fazem sentido, cara. Na queda do homem lá atrás? Não, hoje no homem atual. Tem algumas coisas. Por exemplo, vai. Eu não vou meter o pau em fumante, nada. Só quero que a gente entenda isso, tá? De repente, você tem um maço de cigarro. Tá? Maço de cigarro atrás. Tem aquela foto horrível. Putz, aquela foto horrível, cara. Que aquela foto me faz mal. Tipo mandíbula 10 vezes pior. Ele pensou em se defender e ficou quieto, você viu? Veio até aqui, ó. Veio até aqui e voltou. Aí, tá com domínio próprio. Rapaz. Segurou. Tô brincando. Fala. Segurou. Por causa da presença do convidado. Se fosse outro convidado, você já tinha mandado. Né? Tem a foto, tem a mensagem, faz mal à saúde. Que, putz, dá câncer. Dá câncer.
Aí o cara vê tudo aquilo e ele fuma. Toma a decisão de, Toma a decisão. mesmo assim eu vou fumar. Eu tenho um primo que o médico falou para ele, cara, se você continuar, você vai morrer. E ele optou em morrer de câncer, fumou até o último dia de vida dele. Entendeu? Então é isso que, às vezes, você fala, não, tem que ter algo espiritual. Tem alguma coisa que te rouba essa capacidade de você decidir racionalmente, inteligentemente. Porque se eu paro e falo, não, peraí, não vou fumar. Tá? Porque isso só vai me causar transtornos. Então, espiritualmente é isso. Então, essa indução, essa ilusão é o trabalho demoníaco de fazer com que o homem ele perca as suas resistências. A gente agora está falando muito aí na época de Covid e tal, né? A nossa imunidade. Então, espiritualmente é assim. Também tem imunidade. Tem imunidade. Você fica doente e abre brecha para vírus esse vírus espiritual, o mal entrar. O mal entrar. Exatamente por quê? Porque é que eu sempre falo, nós convivemos com o nosso organismo com um monte de vírus. Sim. Né? Teve aqui o doutor... Não, quem que falou dos vírus? Foi o doutor Bactéria? Doutor Bactéria. A gente é uma caixa de água... Caixa d'água com 70% de água e... Não sei quantos vírus. Falou que é uma coisa... É uma loucura. É loucura. É uma loucura. Tanto que o cara morre 2, 3 dias já está... Tá sendo comido lá pelos vermes. Agora, esses vírus são o quê? Oportunistas. Eles só não nos consomem por quê? Porque nós temos imunidade. Exato. Tá? E espiritualmente é a mesma coisa. Se você não tem imunidade espiritual, que você a adquire nesse relacionamento, através da palavra, da tua busca com Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando exatamente de experiências espirituais para alimentar o teu espírito. Se você não tem isso, você acaba o quê? Ficando com imunidade espiritual baixa. E esses demônios oportunistas, eles entram com uma função que é matar, roubar e destruir. Né? E aí o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, é contra principados, potestades e dominadores que atuam nas regiões espirituais e celestiais. Porque exatamente é esse nível de guerra e batalha espiritual que nós temos. E todos nós temos. Né? Todos? Todos. Eu tenho. Você tem. Todos nós temos. Agora, obviamente que eu posso ter uma consciência maior dela, tá? E o outro pode ter menor. Ter uma consciência, o que muda na atuação? E ter uma consciência me dá autoridade. Tá? Ter uma consciência é aquilo que, tipo assim, você não cai em armadilhas. Né? Você enxerga... Você enxerga, porque hoje, tipo, eu com 68 anos, eu tenho uma experiência de vida, né? Que, claro, com 20 e poucos anos eu não tinha. Então, hoje eu consigo enxergar as coisas de maneira diferente. Então, quando você tem essa força espiritual, você consegue discernir. E o teu discernimento, ele te leva, então, a esse poder de resistência. Que aí você desmonta aquilo que era contra você, que foi aquilo que Jesus fez no deserto. E Jesus, ele se preparou, porque lá no Evangelho de Lucas fala que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ah, é? É. Tá? Para quê? Para ser tentado. Ah, é? É. Entendeu? Então, porque como se fosse uma parte de... Como se fosse exatamente essa prova para mostrar que o homem pode. Tá? Que o homem pode falar não. Que o homem tem essa vitória dentro de si. E que o homem não precisa se entregar a esse poder satânico. Então o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. E isso é uma coisa que durante muito tempo, cara, difícil, na minha cabeça, fala, cara, como é que é isso? Mas hoje fica muito claro esse entendimento quando você sabe que aquilo era realmente a capacitação que Jesus tinha espiritualmente e que nós também podemos ter espiritualmente. Você acha que o Espírito Santo leva a gente para passar por algumas coisas também para esse endurecimento, para essa preparação, para a gente dizer o não no momento seguinte ou não? Eu acredito que sim. Em algumas situações, sim. Porque Tiago fala que nós precisamos ter motivo de alegria por passar por provações. E que nós somos provados e depois aprovados. Então tem algumas situações que você passa, que
que o Espírito Santo permite para que você possa realmente amadurecer, para que você possa, ir ocupando esse espaço no mundo espiritual, né? E aí Paulo fala que todas as coisas, elas cooperam junto para o bem daqueles que amam a Deus, na vida dos quais Deus tem um propósito. Então, de repente, tem algumas coisas que você passa que elas são, a princípio, incompreensíveis. Tá? Fala, meu Deus, que rolou isso? Por que aconteceu isso? Aí, durante o tempo, você vai ver que teve um propósito. Vem algumas tentações contra você que você fala, eu preciso estar fortalecido para não cair. E você, então, você vence aquilo, na próxima você já sabe que você já está num outro nível, que você já tem um poder de resistência maior. Então, você vai desenvolvendo o teu caráter espiritual, você vai desenvolvendo o teu ser espiritual e, consequentemente, você vai tendo autoridade contra todas as obras do diabo. Isso é o contexto. Essa revelação inteira, Paulo teve assim completa nas cartas. Explica exatamente dentro dessa concepção de você ser um ser espiritual. Tá? E ele fala que o homem espiritual, né, aí em Gálatas 5, ele fala que a carne e o espírito são opostos entre si e que eles guerreiam. Tá? E aí ele fala qual é. A carne que é uma coisa e o espírito que é outra? É. Tá? Porque é uma coisa muito louca, uma guerra interior. Tá? Então, de repente, tipo assim, não é? Você quer ir lá e dar um soco no mandíbula. No mandíbula, tá? Isso é meu corpo querendo. É o teu corpo ou querendo. Ou meu espírito? Não, o teu corpo. Tá. Os dois. Tá? Calma. Aí, cara, mas só que lá dentro você sabe que isso é errado. Você sabe que isso é errado. E aí você consegue controlar aquele teu impulso. A hora que você controla, aí você fala, meu Deus, putz, que fazer bobagem, ia dar uma pancada nele. Né? Então, isso é exatamente essa guerra que existe entre a carne e o espírito. E aí depois ele fala qual é o fruto da carne. É guerra, é prostituição, é tal, é tudo mais.